Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questão aqui. Eu tenho um gráfico, tá certo? Na verdade, tenho dois gráficos aqui. Um que representa os domicílios urbanos, tá? A distribuição da população dos domicílios urbanos. Então, o que quer dizer isso aqui? Que eu tenho, na verdade, 5 classes, né? Classe A, quem recebe mais de 25 salários mínimos por mês. Classe B, de 10 a 25 salários mínimos, tá certo? Classe C de 4 a 10 salários, até a classe E que recebe até 2 salários mínimos, ou seja, menos aí do que 2 salários mínimos. Então, um exemplo aqui de leitura desse gráfico é que a classe C, 31% dos domicílios são da classe C. E o total de domicílios aqui é quanto? 40,1 milhões, tá certo? Então, isso daqui é a distribuição do quantos domicílios, dos domicílios urbanos de acordo com as classes sociais, tá? Baseadas aqui na renda. E o consumo, pessoal, o consumo em um ano aqui foi de 887 bilhões de reais, tá? Por ano, aqui considerando um ano. E aí o consumo está distribuído aqui em porcentagem pela classe social. Então você vê aqui que, por exemplo, a classe A, né, ela responde por 24% desse consumo de 887 bilhões aqui. A classe B, a que mais consome, responde por 34% do consumo. Então essa é a ideia desses gráficos. A pergunta que ele faz aqui é qual é o número de domicílios da classe D, tá certo? Então domicílios tem a ver com esse gráfico aqui da esquerda. Quantos domicílios tem na classe D? Olha só, então eu tenho 34% dos domicílios são da classe D. Tá certo? E quantos milhões de domicílios eu tenho? 40,1 milhões de domicílios. Então, a minha pergunta é muito simples de responder. Eu quero calcular quanto que é 34% de 40,1 milhões. Tá certo? 40,1 milhões. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, posso fazer de várias formas. Ou posso fazer uma regra de 3, onde eu vou colocar a porcentagem aqui, os milhões de um lado. Então, 100% dos domicílios é quantos domicílios? Quantos milhões de domicílios? 40,1 milhões, né? E se eu quiser saber 34%? X, ok? E aí eu vou multiplicar, montei a regra de 3, agora é só multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 100x é igual a 34 vezes 40,1. E aí, se eu fizer 34 vezes 40,1, eu vou chegar aí em 1.363,4. 1.363,4. E aí eu passo 100 para o outro lado dividindo. Certo? Vou concluir que o x é igual a 13,634. O que? Lembra aqui que o x está na casinha na coluna dos milhões. Milhões, tá certo? Só lembrando, se eu quiser ler esse número aqui de outra forma, escrever de outra forma, isso é 13.634.000 domicílios, tá certo? É assim que eu escreveria, certo?